Deus. E através do seu divino e sublime amor, o nosso muito obrigado. Aliás, a palavra diz assim: quão bom e quão suave é que os irmãos tenham unidade. Porque é nessa harmonia, é nessa comunhão que Ele, Deus, ordena a bênção e a vida para sempre. E o programa Amor Sem Fronteiras é um programa de todos os evangélicos. Que Deus te abençoe poderosamente por tudo aquilo que você fez pelo reino de Deus. Que Deus te abençoe. Um abraço e que Jesus continue sendo a nossa estrela maior. Curitiba cedia encontro internacional sobre a participação e a influência de cristãos na política. É o que você acompanha agora. Gente, evento muito importante hoje para toda a nossa sociedade. Pastor, que bênção é ter a liderança toda reunida aqui para discutirmos realmente sobre igreja, sobre política, temas importantes, temos que ser participativos. Não tenha dúvida, Andressa, né? Para nós sempre uma alegria, né? Vocês sempre atuantes nesses momentos marcantes do nosso segmento, do Estado, por que não dizer da nossa nação, né? O FENASP é o nosso fórum, onde nós temos a convicção que podemos trazer embates que a igreja muitas vezes não quer se envolver. E nós, através desse fórum, nós trazemos essa conscientização, a gente traz os temas para que nós possamos, como cristãos, entender. Eu costumo fazer sempre uma fala, né? Caráter não tem nada a ver com religião, mas nós que confessamos esta fé, precisamos apontar ainda mais os princípios da verdade que a nossa nação necessita. Contamos com a presença, obviamente, do nosso ministro da Cidadania, Osmar Terra, né? Que vai estar daqui a pouco falando ali na plenária. Nosso presidente nacional, Wilton Acosta, que é o nosso presidente nacional do FENASP. Também teremos aqui o presidente nacional da CONCEPAB, que é a nossa confederação de pastores, de conselhos de pastores estaduais, que é o bispo Robson Rodovalho, que também estará conosco, né? O nosso querido pastor Eduardo Drujevski, bispo Cirilo Ferro, que é o nosso presidente do COBEP, e outras autoridades que vieram abrilhantar o nosso evento. Nós estamos num tempo que nós vamos ter que ter a coragem para sustentar essa mudança. Nós temos mudanças profundas na parte dos direitos humanos com a Damares, na política de drogas do Brasil, na política da família. Nós temos um novo comportamento colocado para o Brasil, mas não é só isso. Nós precisamos agora definir essa pauta como pauta prioritária da igreja para a nação. É a defesa das crianças que está em jogo, é a família que está em jogo, é o evangelho, é a liberdade religiosa que está em jogo, porque as iniciativas de lei que nós temos no Congresso é para trazer mordaça, é para fazer com que você fique quieto, é para fazer com que a igreja não avance. Nós estamos enfrentando iniciativa para não permitir a nossa organização nas eleições. Todos os dias a igreja está tendo dificuldade de encarar a necessidade que nós temos de ter vereadores, deputados federais, senadores. Nós precisamos, com muita responsabilidade e competência, dizer para a nação qual é o país que nós queremos na perspectiva cristã. Qual é a educação que nós queremos na perspectiva cristã, qual é a segurança pública que nós queremos na perspectiva cristã, qual é a saúde que nós queremos, qual é a televisão, qual é a arte que nós queremos na perspectiva cristã, e sem ter a preocupação de sermos questionados muitas vezes, de sermos levar qualquer tipo de chacota, porque nós compreendemos que a vontade de Deus para as nossas vidas e para a nação, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Você pode dizer amém por isso? Vamos conversar agora com o pastor Wilton Acosta, que é presidente do FENASP e está promovendo este bate-papo entre as igrejas e a política. Bom, esses eventos são extremamente importantes, porque precisamos falar de política nas igrejas. Não tenha dúvida. A gente precisa permanentemente estar despertando a consciência da igreja, principalmente com os temas que estão relacionados à defesa da vida, da família,
a nossa representatividade nos mais diversos poderes. E um encontro como esse tem como propósito esse despertamento para a gente sempre estar permanecendo mobilizado diante das lutas que a igreja vem enfrentando nesses últimos tempos. Qual o papel do FENASP? Bom, nós fomos criados na década de 2000, quando da reforma do Código Civil, quando naquela época já tentava imputar à igreja a taxação de impostos, ou seja, reformulando toda essa configuração da filantropia. E a gente sabe o papel importante que a igreja tem para a sociedade. Então, de lá para cá, a gente resolveu montar um fórum que começou a ter a vigilância de toda a tramitação da lei no Congresso Nacional. De princípio aí, toda lei que pudesse afrontar a igreja, a família, valores cristãos, a gente tem lá um monitoramento de todas essas leis. E a partir daí fazer o enfrentamento que a gente precisa fazer. Mas a partir daí a gente começou a discutir o executivo, o legislativo municipal, o legislativo estadual, as decisões também no aspecto da Corte, do Supremo Tribunal Federal. E o FENASP tem esse propósito de ser um fórum vigilante que monitora essas ações que afrontam a igreja, valores, a família e a vida. Na sua opinião, a igreja precisa ser mais participativa? Não tenha dúvida, né? Nós somos um segmento da sociedade. Nós sabemos a contribuição que a igreja dá para a sociedade, da recuperação das vidas, na valorização da educação de pais e filhos, nessa reestruturação que a sociedade precisa. Nós não podemos ficar de fora disso. Então a igreja precisa ser mais ativa, mais participante. O Brasil é nosso, nós estamos nesse país, nós nos importamos com ele, nós amamos a nossa nação e não tem como apenas ficar dentro de quatro paredes achando que o evangelho está simplificado a isso. Nós, como cristãos, precisamos fazer a diferença na sociedade, precisamos dizer para a sociedade qual a educação que nós queremos, qual a segurança pública que nós queremos, qual a saúde pública que nós queremos na perspectiva cristã. Então é dessa forma que eu acredito que a igreja precisa contribuir um pouco mais com a sociedade. Essa foi a ordem de Jesus, né? Se a cidade tiver paz, nós vamos ter paz. Então nós somos agentes transformadores, dissimadores da paz, é isso que nós precisamos fazer. E precisamos escolher os nossos políticos. Não tem essa dúvida, não apenas escolher, mas a gente precisa também apresentá-los para a sociedade e aí nesse sentido eu acho que a gente precisa ser um pouco mais criteriosos nisso, porque muitos políticos vêm para a igreja no momento da eleição, usufruem do nosso voto e depois tem uma pauta totalmente divergente da nossa, ou não quer se envolver, ou não quer trazer sobre si as marcas de Jesus no corpo, tem vergonha de fazer alguns enfrentamentos. Então eu acho que o primeiro desafio aí é a gente ser um pouco mais criterioso nessa escolha, definir um perfil da candidatura para a gente ter poucas decepções. Não é que não vai ter, nós vamos ter decepções, mas a gente precisa ter poucas decepções quando a gente entra na política. Não é um exercício fácil para nós. E dessa forma também cuidar desses políticos que colocamos lá, né? Estarmos sempre ativos e promovendo leis que sejam favoráveis à vida e à família. Não tenha dúvida. O acompanhamento, a gente percebe os nossos representantes, como de fato eles são nossos mesmo. Vêm para a igreja, têm compromisso com os seus pastores, estão participando ativamente, participam da oração, enfim. Esse político, nós queremos crentes lá dentro. E além da defesa da vida e da família, a gente precisa ver como é que eles estão se posicionando em outros temas também, porque é um reflexo disso. Como é que está a posição dele dos mais diversos temas da sociedade. Então não pode ter contradição com aquilo que eu creio, ou aquilo que eu confesso, com a minha votação, ou na Câmara, ou lá na Assembleia, enfim, não, tem que ter aí um alinhamento de pensamento, de propósito, e é esse despertamento que o Fórum tem se proposto a fazer em todos os estados brasileiros. Uma mensagem para Curitiba e todo o Paraná, venha participar conosco, você que é educador, você que é profissional da área da comunicação, os operadores do direito, estudantes universitários, nós precisamos ter a coragem de poder dizer para a sociedade qual é a sociedade que nós queremos à luz do Evangelho, sem medo, sem preconceito, sem discriminar ninguém, mas com muito amor no coração, porque nós entendemos que a vontade de Deus para a nação, para a minha cidade, para o meu estado é boa, perfeita e agradável. Deus abençoe você. Pastor Ineu, um grande líder nosso aqui do estado do Paraná, nós estamos com expectativa que ele vai compor conosco o Congresso Nacional dentro em breve e nós precisamos estar juntos e fortalecer os irmãos
que estão se colocando à disposição para ir para esse enfrentamento. E o pastor Ineu, esse homem espetacular, comprometido, visionário, é desse tipo de pessoa que nós precisamos lá no Congresso Nacional. Eu quero dizer para vocês que nós vivemos um milagre. No ano passado nós vivemos um milagre chamado Jair Messias Bolsonaro. Ele é um milagre de Deus para uma nação brasileira. Ele é um milagre de Deus para a nação brasileira. Por quê? Por quê? Porque não havia probabilidade matemática, lógica, de termos o governo que temos hoje. Não tinha. Nós não tínhamos, ele não tinha partido, o partido era mínimo, tempo de televisão mínimo, todos nós sabemos toda essa história. Mas Deus, não fomos nós não, Deus despertou uma nação feita por evangélicos, por católicos, por cristãos, por cidadãos, por produtores, por pessoas que bateram na mesa e disseram, basta. E aí Deus, com seus mistérios, colocou, e nosso presidente hoje está reconstruindo essa nação. Agora, o motivo desse fórum hoje, em todo o Brasil, é: o que faremos agora? Sabe o que eu tenho visto a todos os deputados, pastores, os amigos aqui? Que a maior parte das pessoas fizeram isso, ó. Nosso presidente ganhou a responsabilidade do governo. Espera, nós ganhamos uma batalha, nós não ganhamos uma guerra. Nós vencemos uma eleição. Nós não fizemos uma transformação de cultura, de mente, de valores. Vitor Hugo falou, você pode vencer um exército, mas vencer uma ideia, vencer um conceito, exige muito mais do que uma eleição. Exige uma mudança na cultura. E o presidente não tem como mudar a cultura. Ele é impotente para isso. A cultura da parte da esquerda, que está alojada numa parte da sociedade, uma parte do judiciário, uma grande parte do Ministério Público, uma grande parte da imprensa, quase na sua totalidade a grande imprensa, da educação pública. Quem muda isso? Decreto? Não, nós mudamos, eu e você, trabalhando. O que eu quero dizer é, nós não vamos colocar a espada no chão. Nós ganhamos uma batalha, agora nós vamos para ganhar a guerra. Agora nós vamos para ganhar a guerra. Agora nós vamos para ganhar a guerra. Como se faz isso? Se faz isso primeiro com posicionamento. Nós temos que posicionar. Segundo, se faz isso com atitude. Quando eu digo posicionar, é não nos tornarmos isentos, é ir para a rede social, é fazer seu vídeo, é dar sua opinião, é criticar um jornalista falando bobagem, é posicionar apoiando o nosso presidente numa medida que ele precisa, é levantar um exército de gente apoiando as reformas, cobrando do Congresso, cobrando do presidente do Senado, do presidente da Câmara, cobrando as medidas e mudanças necessárias. Bispo Rodovalho também presente neste evento aqui em Curitiba, muito obrigada pela sua presença. Eu tenho certeza que esse é um evento de extrema importância. Olha, é um evento muito importante, primeiramente porque ele está sendo realizado pela Concepab, FENASP. FENASP é uma das instituições do povo evangélico que luta pela política, tanto no caráter local, nacional, luta pelos valores, pelos princípios cristãos. E a Concepab é a Confederação dos Conselhos de Pastores do Brasil. E nós estamos recebendo o ministro hoje, o ministro Osmar Terra, juntamente com outras autoridades, que vamos falar um pouquinho sobre políticas proféticas nos novos tempos. Política profética, por exemplo, no mandato do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Como é que podemos auxiliar, ajudar, qual é a contrapartida que podemos dar para que não só ele tenha toda a responsabilidade, mas a sociedade como um todo se mobilize, participe. Nós temos aí uma grande batalha ao nosso ver, de tirar uma ideologia que foi implantada na educação, no judiciário, por décadas, da esquerda, e que trouxe o nosso país a um nível de violência como tem, que trouxe ao nosso país a diversos desacertos que estamos vivendo. Então, nossa iniciativa hoje é
conscientizar os pastores, os líderes, para que possamos realinhar isso na sociedade brasileira. E o gostoso é estarmos aqui com diversas denominações. Sim, sim, a iniciativa é do Conselho de Pastores aqui de Curitiba, o que naturalmente agrega todas as denominações das assembleias, presbiteriana, batista, metodista, Sara, Universal, todas juntas, nessa missão, nesse trabalho. Para nós, do FENASP, é um prazer e também um dever, uma responsabilidade que temos de conscientizar a nossa gente, o nosso povo, a respeito das nossas causas e dos nossos valores. O Estado é laico. Eu costumo dizer que o Estado é laico e nós somos cidadãos desse Estado, fazemos parte da igreja, mas a igreja também vota, porque a igreja tem valores, a igreja tem as suas causas e a igreja tem a sua representatividade na sociedade. Então, a partir dessa conscientização, a partir desse entendimento aqui para o nosso ambiente. Vamos conversar com o pastor Cícero Bezerra, que é presidente estadual do FENASP, que está promovendo esse grande evento hoje aqui, trazendo tantas informações para os pastores, para que a gente possa realmente ter uma posição perante a sociedade. O FENASP, na verdade, é um Fórum Nacional de Ação Social e Política que transita num ambiente, no contexto cristão, protestante, evangélico. E a ideia inicial do fórum, que já é uma ideia antiga, é um trabalho de conscientização e de mostrar para a população de como funciona as regras políticas na nação, quais são as responsabilidades do cidadão. Então, é uma entidade, né, um instituto, um fórum que não tem uma conotação política, ideológica, mas sim de análise, de reflexão sobre as ações políticas e de orientação para o povo. Basicamente é isso que o FENASP tem como tarefa. Nós temos uma vantagem aqui no nosso estado, na cidade de Curitiba, que os pastores, independente de suas denominações, estão unidos. Mas precisamos trabalhar ainda mais em prol da sociedade, é isso? Sim, na verdade, nós como cidadãos temos que entender o funcionamento da República Federativa do Brasil. Então nós temos os 3 poderes, né, que é o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, e são eleitos representantes pela via democrática através do voto. No nosso país o voto é obrigatório. Agora, todas as políticas públicas e toda a execução das leis e todo o trânsito que acontece para que o país funcione é através do voto. E aí o cidadão ele tem que ter essa consciência para que ele possa exercer o seu papel com seriedade e identificando quais são os nossos valores, principalmente para nós como cristãos. E temos que enfrentar grandes preconceitos também, porque muito se diz até em algumas igrejas que a igreja não pode se misturar com a política e isso cria uma barreira, um preconceito. Alguém diz assim, se você não gosta de política, você vai ser governado por quem gosta. Então a igreja, as pessoas que fazem parte das igrejas, e outra coisa, a gente tem no país hoje a noção do Estado laico, né? Mas o Estado é laico, é lógico, e nós advogamos pelo Estado laico, mas a igreja, que são as pessoas do Estado, os cidadãos do Estado, eles votam. Eles têm os seus direitos e têm os seus deveres e devem exercer o seu papel como cidadão. Então a igreja ela precisa conscientizar as pessoas a esse respeito, porque as nossas causas cristãs, as causas da liberdade, as causas dos direitos humanos, que é uma causa cristã, as causas da família, elas devem ser representadas através dos cidadãos que são eleitos através do voto popular. Tudo começa com o nosso posicionamento. Exatamente, tudo começa com o nosso posicionamento, com a nossa participação cidadã, com a nossa consciência a respeito da Constituição Federal, e nós como cristãos não podemos fugir e nos alienar das nossas responsabilidades. Desenvolver o ser humano, é a educação que muda a desigualdade, é a educação que diminui a pobreza, não é a transferência de renda, não é dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Esse é o objetivo do nosso governo. E para isso nós estamos trabalhando 2 programas muito importantes. Um é o Criança Feliz. O Criança Feliz é um programa
para o desenvolvimento da inteligência do ser humano nos primeiros 1000 dias de vida. É nos primeiros 1000 dias que nós desenvolvemos a inteligência e as competências humanas. Não é na escola, não é depois que entrou na universidade. A capacidade de entender o mundo, de compreender as palavras, de se manifestar de maneira adequada, tudo isso, de ter uma relação de controle do impulso, de criar relações afetivas, tudo isso se organiza no cérebro humano, está programado para se organizar nos primeiros 1000 dias de vida, depois não se organiza mais. Ministro, qual a importância de um evento como este? Esse é um evento de mobilização da sociedade, né? Aqui está representada a sociedade, independente da questão religiosa, está representada a sociedade nos seus valores, em lideranças de muitas áreas, né? Pessoas que trabalham com a comunidade, fazem um trabalho social extraordinário, e por isso que ele é importante para reaglutinar, para pensar junto, para fazer uma reflexão e ajudar o Brasil a ir para frente. Na sua opinião, a igreja precisa participar mais, se mostrar mais? Eu acho que toda a sociedade e a igreja dentro dela, né, tem que ter um papel mais ativo. Nós não vamos mudar estruturas arcaicas que estão aí consolidadas há décadas, se não houver uma participação muito forte da sociedade para acontecer isso. Como ocorreu na eleição, né? O fenômeno que aconteceu na eleição tem que se manter, esse movimento tem que se manter para poder arrancar as coisas nefastas, antigas, que estão lá apodrecidas, né, e plantar um novo Brasil. Eu acho que o processo que aconteceu agora foi extraordinário. Metade da Câmara trocou os deputados. 2/3 do Senado foi trocado, né? Isso foi um sintoma dessa onda criada pela mobilização em torno da eleição do presidente Bolsonaro, né? Eu acho que isso, mas isso é um começo, isso não resolve, só isso não resolve. Acho que a sociedade toda tem que acompanhar o trabalho. Hoje a rede facilita isso, tem que acompanhar o trabalho dos seus parlamentares, tem que acompanhar o governo, né? Tem que reforçar pontos importantes para o governo, e isso ajuda até o presidente a pensar, nós a medirmos se o que nós estamos fazendo está sendo efetivo ou não, ouvindo a sociedade. O senhor falou bastante também sobre incrementar a questão da educação, a importância da educação. A educação é chave. Tu não vai resolver o problema de desenvolvimento econômico, nem desenvolvimento social, nem redução da pobreza no Brasil, sem ter um processo educacional competente, efetivo. Acho que nós estamos começando a caminhar nessa direção com o ministro Abraham. Vamos trabalhar muito na educação, na primeira infância, para trazer uma nova geração mais preparada para se desenvolver emocionalmente, do ponto de vista cognitivamente, né? Enfim. E vamos também trabalhar uma emergência. Os jovens hoje que nem trabalham nem estudam, que precisam ter uma profissão, precisam ter uma renda e que possam no futuro ajudar a sua família a sair da pobreza. Qual é o apoio que o senhor entende como importante de nós, da sociedade, da igreja em si? Qual é o apoio que o senhor espera de nós? O apoio das orações, né, que é muito importante, mas também o apoio da mobilização social, que as igrejas têm um poder gigantesco, né, para isso, né? Mobilizar em torno de causas que são importantes para os valores, né, religiosos, para os valores da igreja, mas que são importantes para os valores da sociedade como um todo, né? Eu acho que a igreja tem um papel muito importante nisso. Vem comigo celebrar, vem! Abra os olhos do meu coração, diz. Abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver. Vamos lá, moça voz.
Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, quero te ver, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame seu amor e poder, pois tu és santo, santo. Oh, oh. Brilhando a luz, oh, oh, oh. Pois tu és santo, santo, oh. Yeah. Oh, 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 oh. Abra os olhos do meu coração, yeah. Come on. Abra os olhos do meu coração. Eu quero te ver. Oh! Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Aqui em Maringá, Senhor, queremos te ver. Exaltado, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame seu amor, oh, oh. Exaltado e bem alto, brilhando a luz, oh, oh. Pois tu és santo. Com a sua voz, igreja, juntos. Santo, 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 oh, oh. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Eu quero te ver. Tocar, quero te abraçar. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Estamos chegando ao final de mais um programa Amor Sem Fronteira. E como é um programa de fé, programa de vida, um programa que a gente busca a graça de Deus, a promessa de Deus, nada melhor do que fechar esse programa agora com um momento de oração, um momento de prece. Você que está necessitado, você que está no teu lar, um outro lugar, vamos juntos formar essa corrente amiga, essa corrente de amor, essa corrente de esperança na pessoa de Jesus. Oremos. Grande Deus, muito obrigado por este privilégio de poder, ó Deus, de falar e transmitir a Tua palavra, a Tua mensagem para milhares de pessoas, os de perto e os de longe, desde o menor ao maior, todos sejam alcançados por Ti, soberano Deus. Aqueles que estão nos hospitais, nas universidades, nos trabalhos, nos seus lares, ó Deus, onde quer que eles se achem agora, essas pessoas que são preciosas diante dos Teus olhos, recebam o toque da vida, o toque do amor, o toque da paz e o toque da vitória. É a nossa oração e a nossa prece, em Teu nome, grande Deus. Ok, muito obrigado pela tua sintonia, obrigado pela tua audiência e agradeço a todos vocês que têm acompanhado em todo o Brasil o nosso programa Amor Sem Fronteiras. Um abraço, pastor Irineu, de toda a nossa equipe e até o próximo e viva Cristo!